volta! Estamos de volta! Isso! Nós estamos abafando, hein? De laranja Hoje hoje. nós estamos de laranja. Tons de laranja. Tons de laranja. Tanto é que o nosso próximo convidado de hoje... Quem é? É a mesa. Tá mordendo Laranja, cabelo. laranjinha e laranjão. Adorei. Brincadeira, né? É, brincadeira. Nosso convidado hoje é especial. Ele pavora tudo, né? Pavora. Eu vou até falar aqui. E eu não conhecia ele de cara limpa, tinha curiosidade. As pessoas também têm, É, né? quem Acho que que é? poucas pessoas conhecem. Você vai falar? Ele tá aqui de cara limpa, mas assim, mais conhecido hoje, né? Esse amigo nosso é o Guilherme Uzeda, que faz a tia! Entre outros personagens. Tem outros personagens também. Obrigado, meus amores. Tudo bem? Tudo prazer bem. ter você aqui, viu, Guilherme? Imagina, prazer é meu. Quero agradecer o convite. Cara limpa nem tanto, né? Porque, enfim, já fiz a tia hoje, tirei um pouco da maquiagem, Eu mas vi ela que seu continua. cílio tá meio de tia. Mas eu preciso te falar. Cara, você acredita que isso... Música triste. Isso é um tormento na minha vida. Por quê? Porque esses cílios são meus. Eu gostei. Eu sei, todo mundo gosta. Principalmente as mulheres, que elas querem ter Queria ter pra um elas. Certeza, muitas Queria ter mulheres um- não têm. Cara, os seus mas cílios. desde criança eu escuto assim, você usa Curvex? Você usa Curvex? Mas tem certeza que Absoluta, não depois tem você um pode pôr a mão Curvex assim. aí? Ó. Não, Se é puxar, meu. não sai. Não, nem o rímel? nada. Não, rímel eu não posso usar, senão eu fico assim, ó. Uau! Senão eu pisco aqui e dá um tsunami lá, entendeu? Gente, eu adorei seus cílios. Obrigado. Pelo menos alguma coisa serve, né? Os cílios. Guilherme, me conta esse negócio. Como é ser filho de mãe psicóloga e pai psiquiatra, é isso? Nossa, então. Assim, na verdade, eu acabei assim. O meu pai eu acabei perdendo muito cedo, né? Meu pai morreu, tinha 10 anos. Mas meu pai foi um grande psiquiatra da época dele, né? Ele introduziu no Brasil uma das linhas, né, da psicologia e da psiquiatria chamada psicodrama. Né? Ele que introduziu, e ele teve vários pacientes famosos, assim, por exemplo, a Dercy Gonçalves foi paciente do meu pai, né? Uau! Pra você ver, não sei quem que enlouqueceu quem ali, Tô pensando aqui. Ou ela era cobaia dele. Né? eu era cobaia, né? E a minha mãe era psicóloga também já faleceu, e eu acabei fazendo psicologia por causa da minha mãe. Você seguiu os passos da mãe. Justamente. E o porque... que é psicodrama? O psicodrama, assim, a grosso modo, é um teatro-terapia. É você tirar do verbal e levar para as ações os seus sentimentos. Então, por exemplo, um exemplo mesmo. Chega um casal e fala assim, não, a gente se dá super bem, eu não sei por que a gente briga tanto. Aí no psicodrama você pode falar, bom, então vamos fazer uma foto de vocês? Vocês estão no sofá assistindo TV. Como que seria essa situação? Aí o cara senta assim, a mulher senta assim... Aí você vai e analisa, você, não tem um braço aqui, não tem uma mão aqui, carinho. não tem um carinho. Então é isso, é você tirar do verbal e levar para ação, né? Tanto dessa forma, né? Como um retrato, como diria a tia, né? Sim. Ou uma interpretação mesmo. Mas você fez psicologia? Fiz. Mas não exerceu ou chegou a exercer? Puta, pior que eu exerci. O que é um perigo, né? É um perigo. Eu fui psicólogo e... Assim, Tinha consultório? Como que é? Tinha consultório. Fui pra Argentina trabalhar. Cara, eu era um bom psicólogo. Só que chegou uma época que, assim, eu fiz a faculdade de psicologia porque minha mãe queria muito que eu fizesse. E eu, como um bom canceriano, acabei cedendo. Falei, não, mãe, tudo bem, eu vou fazer. Mas eu queria mesmo fazer artes cênicas. Aí ela falava, não, mas o teatro você faz como hobby. Porque a minha irmã era atriz. Né? E hoje em dia ela é locutora e tal. Mas quando meu pai morreu, eu não tinha com quem ficar. E minha irmã fazia novela na época na Bandeirantes, que era um celeiro de novela Bandeirantes, né? Há muitos anos atrás. Sim. E aí eu ia junto com a minha irmã, aí eu via aquela galera, assim, tipo, o Carlos Alberto Arutin, Guarnieri, Clay Diáconis, eu via esses atores, assim... Você se encantou. E minha irmã na época até namorava o Paulo César Grande, né? E aí Será que era grande? Então... não, ele era grande. Ele era grande. Ele era grande. Grande Paulo César Grande. E aí eu olhei aquilo e falei, cara, é o que eu quero ser quando crescer, não sei o que e tal. Mas enfim, quando eu cheguei na época de fazer faculdade, minha mãe pediu e eu acabei cedendo o pedido da minha mãe e acabei me formando. E trabalhou com psicologia há quanto tempo?
Nossa, cara, eu trabalhei um bom tempo, porque infelizmente depois que eu me formei, a minha mãe morreu. Então eu trabalhava como psicólogo e como ator, porque eu tinha as contas para pagar, porque uma coisa não cobria a outra. E assim... E não interferia também. Acabou interferindo. Tá. Vou contar para vocês. Como? Um belo dia, tô eu lá fazendo um infantil, que eu fazia Branca de Neve, né? Um clássico, né? Tô eu lá fazendo a Branca de Neve e eu fazia um caçador. E aí eu entrei, né, de caçador assim, ô, Branca de Neve, tenho que matar você, pegar seu coração, não sei o que, rararara. Aí eu olhei assim, pra primeira fileira tinha uma moça assim, que ela me olhava assim, ela fazia assim. Porra, era uma paciente minha. Ih, Aí, reconheceu. o que ele tá fazendo ali? Eu acho que foi o cílio, eu acho. Eu já vi esse cílio em algum lugar. Acho que eu conheço esse balançar Acho de que eu olhos. conheço essa pestana. Enfim, chegou na outra sessão, ela falou, olha, era você lá no Teatro X? Era, então, é que, pô, pra mim, assim, vai ser difícil continuar, porque acho que perdeu um pouco a credibilidade. Aí eu vi Porque que tava você meio... era ator, perdeu credibilidade? porque eu era Preconceito, hein? psicólogo, né? Preconceito mesmo, porque tá achando que... Que chato. Tá Isso interpretando... há muitos anos, né? Sim. Quer dizer, pra ela acho que ficou dessa maneira, eu também... E aí eu fiquei com um pé em cada canoa até a hora que eu tive que decidir. Uma Que coisa ou foi... eu fui fazer um outro infantil, que era chamava Seninha e Sua Turma, que era a história da revistinha do Ayrton Senna, com a irmã dele, que ela cuidava lá do instituto e tal. E aí eu tava para entrar numa clínica para trabalhar como psicólogo. Aí eu tive que optar, né? Acabei dizendo não para a clínica, fiquei no teatro e tô até que hoje. prevalece o que mais gosta, né? E o você que mais não se gosta. arrepende. Você não se arrepende da escolha. Não me arrependo, não. Eu acho assim, Mi, acho que a gente tem uma missão, né, na vida. Eu acredito muito nisso, né, em Tudo destino. tem o tempo certo pra acontecer, né? Justamente. E eu acho que assim, que minha missão é mesmo dessa forma levar alegria para as pessoas. Você sabe que quando é muito louco isso que eu vou contar para vocês. Quando eu fiz psicologia, eu tive que optar por uma matéria lá que era hospital psiquiátrico. Então, eu atendi muito ao hospital psiquiátrico. E eu lembro de uma senhora que toda vez ela me via, ela falava assim, ela me chamava de Menino Jesus. Ela falava, ai, Menino Jesus, que lindo, mas você não vai continuar aqui. Eu vejo você numa caixa preta, levando muita alegria para as pessoas. Cara, é muito louco. Porque assim, 2 caixas pretas. Não, Sim. não é o caixão, Mi. Ou é caixão, ou é o palco, né? O teatro. O palco, porque quando a gente olha o palco, a gente chama de caixa preta. preta. Sim. Né? E a caixa preta também é a televisão. Se você parar pra pensar, Verdade. é uma caixa preta. Era, né? Porque tinha o tubo atrás na época, né? E essa mulher, ela trabalhava lá? Quem Não, era? Mi, ela era interna, assim. Eu não sei Ela se era ela doida? era doida, era paciente. Um paciente. Eu não sei se ela tinha alguma coisa espiritual. Uma sensibilidade. Com né? certeza. Entendeu? Acho que ela não era doida, não. Porque antigamente, muita gente, né, que tinha, assim, essa habilidade, essa Era sensibilidade. considerado esquizofrênico, Olha. louco, Justamente, fora do cabo. E eu nunca me esqueci disso. Ela falando isso pra mim, eu falava, nossa, que louco ela falar isso. E aí. Você enfim, falava, que louca que mesmo. louca, louca. Que louca, louca. Meu, mano, você é muito louca, louca. É verdade que todo tapete debaixo do hospital psiquiatra tem um doido varrido? Tem. Se você levantar, você vê alguém. Oi! Que medo. Mas aí você optou pelo teatro, pelo artístico, sim, né? pelo artístico. Que é o que me fazia feliz, assim. É o que sempre, assim, na época era o que me dava menos dinheiro, mas era o que me deixava mais feliz. Que eu lembro que, na época, assim, fazendo uma comparação, a clínica ia me pagar 2.500, sei lá, cruzados, cruzeiros novos, Sim. sei lá, libra, não me lembro a moeda. E no teatro, no primeiro mês, eu tirei 70 cruzeiros. Aí eu falei, nossa, Quase que igual, bom, né? Quase Nossa. igual. Quase igual. Mas tudo bem, vamos aí, né? Já optei, importante né? E foi Importante é ter saúde, né, Mi? saúde. E foi nessa época que você entrou no pessoal da Terça Insana? Eu não então. sabia dessa. Por 7 anos você fez parte? 7 anos ali no Terça Insana, foi muito legal. Que legal. Não, ainda não foi nessa época. Eu fiz muito teatro infantil, que pra mim, assim, foi uma baita escola, né? Porque às vezes as pessoas têm um pouco de preconceito, assim, né? De ator de teatro infantil. Mas eu acho que o teatro infantil, ele te dá uma base, mesmo porque acontecem coisas que você tem que, sambar. Uma vez eu fazia os saltimbancos, eu fazia o cachorro.
E aí eu usava uma malha Seu de latido elanca. era bom. Não, eu era bom de lá. Tanto que eu conquistei a gata. Casei com a gata depois. Tá vendo? Eu tenho uma filha com a gata. Uau! Que é uma gata também? É uma gata, as duas são gatas. A gata virou ex-mulher, mas uma querida, virou uma grande amiga. E a minha filha, Que bom, né, a né? Júlia, a primeira filha, é um amor. E a minha segunda também, que é a Luísa, um outro amor. Mas aí eu tava de cachorro e eu entrei em cena assim, com uma malha de elanca, não sei o quê, né, preta, com umas manchas brancas. Eu nunca me esqueço que eu entrei, a criança falou assim, olha, mãe, que linda a vaca. E eu, au, e aí, ó, criança filha da... Não, cocoroca vaca, teu cu. Porra, tô aqui suando pra cacete, essa filha da Consegui puta. me já- confundir. Vai que na hora que eu tenho que latir, eu faço... né? Muito bom. Mas, cara, coisas que aconteceram. Então, assim, teatro infantil, né? Pra responder, desculpa, a pergunta de vocês do Terça Insana. E aí eu fui fazendo muito teatro infantil, misturado com teatro adulto. Fiz muita publicidade, até chegar no Terça Insana. E como que eu cheguei no Terça Insana? Eu fazia uma peça que era do Fábio Assunção, da Denise Fraga, do Marco Rica e do irmão do Marco Rica, infelizmente, o Juliano Rica, que faleceu. Que chamava Bruxo.com. Aí eu fazia essa peça e eu fazia... Bruxo.com. Era história de uma menina que caía no computador, uma história meio louca, assim. Aí tinha eu fazia o mousepad, aí o outro fazia o bruxo, o outro fazia não sei quem. Enfim, aquelas coisas de computador que eu nem lembro mais o nome. E aí, um cara do Terça Insana foi assistir. E me achou bem engraçado, porque... Eu fazia um personagem que ele quase não tinha fala, mas eu falava umas coisas engraçadas no meio. Tipo, o bruxo falava assim pra menina, bonitinha! E eu respondia, oi! Entendeu? De mousepad. É você, idiota! Ai, é verdade, não sou eu! Aí, essas bobeiras. E aí ele me achou bem engraçado. Ele falou, você não quer ir fazer lá um dia um personagem no Terça Insana? Eu falei, lógico. Você tem personagem? Lógico. Então, legal. Terça que veio, lógico. Aí eu falei, mano, preciso escrever essa O porra. que eu vou fazer? E aí? Porque eu não tinha personagem. Aí, assim, brotou na minha cabeça 3 personagens, assim, que eu já tinha, assim, ideia, já imaginava fazer. Que um era o Pinóquio gay, que chamava Pinquinóquio, mas que não rolou, porque o Terça tinha uma coisa que, enfim, não cabia ali na estética. Tá. E o Zildo, que era o podre de pobre. Esse ficou sensacional. Que foi o que eu fiz, que a Grace adorou. Falou, amor, eu adorei o Zildo, tu faz aí o pobre, tu faz o pobre. Aquele jeito da Grace, aí eu fiz. E aí, na época, era eu e um outro cara entrando também de convidado, que era o tal do Marco Luque. Olha, Era que eu legal. e ele falando, eu vou fazer aí o taxista e tal, não sei o que. Eu falei, vou fazer o pobre, não sei o que. Que legal, você é convidado, sou convidado, não sei o que. Aí a gente fez o primeiro mês, aí no segundo mês a Grace falou, amor, quero que tu continue, ele também. Só que como convidados, né? Sim. Aí ela falou que vai ser, eu lembro direitinho, vai ser energia, mês que vem vai ser energia, porque a gente fazia os personagens em cima dos temas. Então tinha o tema, você tinha que desenvolver ou um personagem novo, ou colocar um texto novo na boca do personagem antigo. Aí ela falou que era energia, eu falei, mano, eu vou fazer um raio. Falei, vou fazer um negócio bem louco, assim, pra ela ver que eu também sou louco. Aí ela falou, tu vai fazer o quê? Eu falei, vou fazer um raio. Ela falou, um raio? Eu falei, um raio que tá de saco cheio de viver no céu, ele quer vir pra terra, ele quer, trabalhar na São Paulo Fashion Week, eu não lembro por quê, qual era a história, que o raio estaria lá. E aí fiz toda essa parada do raio, eu pulava de um lugar com uma roupa prateada, e aí ela adorou o raio, e super deu certo. E aí eu acabei entrando pro Terça Insana, junto com o Luke, né? Eu sou da mesma época do Luke. E aí foi uma época de ouro, assim, porque a gente viajava muito. Você fazia vários personagens. Vários. Aí eu comecei a escrever vários personagens, entre eles a tia. Né? A tia surgiu no Terça Insana. Mas eu fiz o Zildo, aí eu fiz com o Luke também o Cardeal e Arco Verde, em cima daquela dupla Teodoro e Sampaio. A gente fez o Cardeal e Arco Verde. E como era na Pedroso de Moraes... Né, fazia sátira das músicas ou não? Não, então a gente fez o Cardeal e Arco Verde, que eram 2 japoneses, que eles não conseguiam gravar porque falavam que eles tinham sotaque. E a gente fazia um baita sotaque mesmo. A gente punha uma fita crepe aqui, puxava o olho e vai, eu sou o Cardeal, eu sou o Arco Verde, né? Isso, nós cantor, não sei o quê, tá.
Desculpa, produtor executivo. Hoje em dia não poderia mais, né? Porque é apropriação, enfim. Mas na época podia, a gente fez. E era muito legal, porque era assim, todas as músicas famosas, a gente que tinha composto, mas a gente não podia gravar. Podia por causa do sotaque. Por causa do sotaque. Então, cada música tinha um porquê de acontecer. Então, o Fuscão Preto foi porque o Fuscão atropelou nosso pai na Jacupêssego. Toda música era assim, aquela... Tinha uma Vou história. chorar, desculpe, mas eu vou chorar. Não ligue se eu não te ligar. Era porque a gente tinha comido muita raiz forte aí, chorou, não sei o quê. E era bem boa. divertido. E era eu e o Luke. Boa. E, cara, e aquele Terça Insana, assim, aquele Bar Avenida vinha abaixo, assim. A gente era ovacionado, era muito legal. Nossa. Então a gente criou muita coisa ali, né? Foi um celeiro mesmo de A criações. entrada no Que SBT, beleza. Mirassol, foi a novela? Não, Marisol. Marisol. Tá reprisando até. Então, essa novela foi a sua primeira aparição na TV? Não, porque eu já fazia bastante publicidade, assim, mas foi... Como ator, assim? como ator, assim, um dramaturgia, papel fixo. foi. Marisol. Que foi muito louco, que foi o... fugiu o nome dele agora, trabalhou no SBT, era produtor de elenco, agora tá na Record. Esqueci o nome, mas ele era um querido, meio italiano. Ele, Zeda, tô chamando você aí pra um papel. Ele não é tão grande, mas eu preciso de um bom ator. Ele sempre falava assim. Rancoleta, Fernando Rancoleta. Você acredita que o Fernando Rancoleta fez a entrevista nossa quando nós fomos... Ele era estagiário, fez a entrevista nossa pro Jô. Ele que fez o antecedente. A gente Sei, aquele bate-papo que tem antes. Bate-papo antes foi o Rancoleta. Que legal! Que fez. E ele virou chefe de elenco, né? Ele era... Ficou Bambambam. uma fera. Ele era grande no reino, grande no reino. Mas aí eu fui fazer Marisol, que aí eu enfim, trabalhei lá, conheci o Frota na época, que era o meu, como é que chama? O meu inimigo lá, porque eu via ele matar não sei quem. E aí, cara, ali eu aprendi muita coisa também, muita coisa, porque o Frota era muito sacana, meu. Depois ele gostou de mim, mas acho que no começo ele não gostava. Sabe por quê? Por quê? Quando você vai, pelo menos lá era assim, eu acho que em todo lugar. Né, você tem ali a geral, aquela câmera é minha, essa é de vocês. Sim. Né? Então, aquela era do Frota, aquela era minha, aquela era geral. Aí ele fez a geral, não sei o que, aí depois, Zeda, agora eu tô em você. Eu, puta, não sei o que, não, ele ficava assim pra mim. Se fuder, mano. Falando um monte de coisa. Gente, tô falando palavrão, pode? Pode. Desculpa. Fica à vontade. Depende o contexto do palavrão, né? É verdade. Não, tô falando de dentro mim, do né? contexto. É porque era na história, né? Sim. Aí eu falava, ele quer me sacanear, né? Porque ele queria tirar minha atenção, assim. Mas aí no fim ele viu que eu não embarquei, que eu era de boa. Ele é concentrado, ninguém... Eu ficava concentrado, assim. E aí ele ficou de boa e a gente ficou amigo depois, e, enfim. Que legal. Foi quando eu gravei Marisol, que na época foi muito louco, porque foi assim, a Bárbara Paz que fez a Marisol, né? Foi quando ela saiu da Casa dos Artistas. Um final de semana antes, eu encontrei a Bárbara numa leitura de um texto, que era eu, o Thiago Lacerda, a esposa dele, a Vanessa Lois, a Bárbara e outros 2 atores, o Raul Barreto e o Hugo Pozzolo, que são dos Parlapatões. A gente fez essa leitura desse texto lá no negócio de poesia da Maria Fernanda Cândido. Quando saiu, a Bárbara falou assim, Gui, você não acredita, meu, domingo põe lá no programa do Silvio que eu vou entrar num lugar muito legal. Eu não posso contar o que é. Eu falei, mas o que, baby? Porque eu chamava de baby, não era baby de baby, assim. Ela falou, não, você vai ver, é um negócio que vai dar muito certo, que não sei o quê, nananana. Aí domingo, lógico, botei no Silvão, né? Aí tava Foi lá. a primeira Casa dos Artistas. Primeira Casa dos Artistas. Ela ganhou, né? Ganhou. Naquela época, acho que tava Alessandro Scatena, tava uma galera legal. Né? O Frota. E, bom, mas foi isso. Aí Marisol foi depois encontrei ela lá. Porque a gente ficou muito amigo, fez peça juntos. Eu lembro que eu gravei uma propaganda quando teve o lançamento de uma loteria e eu fazia o principal e a Bárbara fazia figuração pra mim. Então assim, a gente sempre se trombou nos trabalhos, assim. E as pessoas... Que nem em 2016 você passa a interpretar a tia, certo? Sim. 16. Foi quando eu criei... não, quando eu criei... Eu sou ruim de data. Rosinha. Laranjinha. Tá difícil chamar de rosinha, de verde laranja. Sobre isso que eu queria dizer, assim, as pessoas veem uma pessoa na televisão que hoje a tia é consagrada, né? Uma personagem consagrada. Obrigado. E as pessoas veem na televisão assim, acham que saiu do nada, né? Sim. Entrou ali, acabou. Tá vendo a trajetória, né? Que uma trajetória longa. Pois é. Já foi que dá cachorro. até sono, né, de contar. Já foi raio, já foi cachorro. Já fui vaca. Vaca.
Cachorro Já vaca. foi confundido com vaca. E você sabe como eu criei a tia? Não. Como? Cara, foi muito louco também. Eu acho tudo muito louco, né? Eu falo tudo muito louco. Mas foi mesmo. A gente tava viajando com o Terça Insana, eu não tinha tia ainda. Aí a gente tava numa van, o motorista freou a van com tudo, assim. Aí eu fiz a voz dela, fiz assim, ô motorista, vai matar a véia aqui atrás, você tá louco? Aí o Luke falou assim pra mim, quem é você? Aquela voz do Luke. Aí eu falei, eu sou a tia, o Marcos Palmeira, o que tá enchendo o saco? Aí eu comecei a brincar com todo mundo na van, com essa voz. Olha. E trocar o nome de todo mundo. E aí a Grace falou, amor, é ótima essa velha, vamos botar ela no palco. Você quer? Só que a Grace queria fazer ela tipo uma cobradora de ônibus de cabelo vermelho. Eu falei, não, Grace, ela veio na minha cabeça. É. Eu tô com ela na minha cabeça. Vem, né? O personagem vem. Não é? É. A gente sabe. Veio assim, falei, não, uma senhorinha de bairro que todo mundo conhece, que é a tia. Ela não tem nome, é a tia. É o arquétipo da tia. A tia da frente que enche saco, a tia que demora no self-service lá pra pegar Cada o um vai negócio. enxergar a sua tia, A né? sua tia, a tia da cantina. Aí eu fiz. Adoro. Aí eu fiz no palco ela. Eu entrava pra falar mal deles. Eu falei, ai, turma, eu tô aqui no Terceira Insana, eu não participo disso mesmo porque eu acho eles muito bons, né? Como pessoa. Porque o teatrinho, eu não gosto. Eu sou da época do Costinha, do Zé Vasconcelos, Juca Chave. Aqui a turma não fala direito, aquele rapaz com os cabelos tudo encaracolados, aquela voz assim, você não entende o que ele fala. A moça, ela não respira direito, fala... O outro é baixinho. Aquele outro lá que faz o pobre não tem queixo. Aí eu virava assim, ó. Que sou eu, no caso. Que legal. Meu, eu tô aqui só pra ajudar mesmo. Aí você... você colocou ela no Terça Insana. Eu criei ela no Terça Insana. E aí eu fazia, mas ela não era tão forte no Terça Insana, porque eu tinha outros personagens mais fortes. O próprio Zildo, que aí eu fiz na Praça é Nossa também, durante 3 Depois anos. nós vamos falar do Zildo. Daqui a pouco a gente chega no Zildo. Você Oba. conheceu o Zildo? Não. Graças a Deus. Você sabe, Mica, eu preciso te contar uma coisa. Me conte. Eu tive um problema com um colega seu de trabalho. Bomba, bomba, bomba! Ah, quero saber tudo. Mas você pode falar? Posso? Ah, então não. vamos Posso falar. contar agora? Claro! Eu fui fazer a Praça é Nossa. Sim. Aí, Como o Zildo. Com o Zildo. Na verdade, eu tava fazendo um programa na Rede TV chamado Internet-se. Tá. Que era eu e a Francine Piaia. A Fran, que foi ex-Big Brother e tal. Conheci ela lá, a gente ficou muito amigo. Ela é muito parceirona. Gente fina ela, hein? Nossa, muito. E era um programa, assim, que a gente ganhava muito pouco, mas a gente se divertia muito. A gente se trocava no carro. Como a maioria Que das legal, vezes, assim né? que é Como a maioria gostoso. das vezes. A maioria das vezes. E era assim, a gente ficava pelado no carro, mas assim, era muito amigo, sabe? Um não olhava o outro, não tinha essa coisa de... Meu, e a gente gravava, e era muito engraçado. Aí a Dela, que é a produtora executiva da lá Praça Nossa. lá do Carlos Alberto, da Praça, me ligou que a Marley Cevada tinha me indicado. Que a Marley é amiga e tal. Falou, o É a Gui... Nina. Não, uma querida, né? E faz Muito. a Nina, né? É. Aí ela falou, o Gui faz o Zildo, que é um sucesso lá no Terça Insana e tal. Aí eu fui fazer o tal do cantinho do stand-up, que o Marcelo inventou lá. Ah, teve uma... Aham. Aí eu fui fazer de cara limpa, né? Um stand-upzinho lá, um texto que eu tinha, meia boca, assim, só pra conhecer a turma. Sim. Aí eu falei, posso vir aí com um personagem, é o Zildo, vem. Aí eu fui, eles adoraram, por causa do bordão. Bordão é que era, muito eu sou forte. feio, pobre, azarado. Graças a Deus. Muito forte. Você queira, né? sim, Graças a tô Deus. lembrando. Você queira? Graças a Deus. Aí fiquei lá um tempo. E aí, o embrólio que eu tive, mas que depois ficou tudo bem, foi com o rapaz que faz o Playboy Demais lá. O Zezinho Gasolina. Isso, Ah. Porque ele fazia um graças a Deus também. Ah, tá. E aí ele que falou pra você? Não, aí alguém falou pra mim assim, olha, o rapaz faz, não sei o quê. Aí eu falei, putz, mas é o meu bordão, né? Aí acabei conversando com ele, falei, olha, tem aqui bordão, né? E isso tudo é registrado. Sim. Né? Você faz e aí você registra no marcas e patentes. É igual o Pavorô meu, que é registrado. É registrado. Aí eu falei pra ele, olha, não sei o que e tal. Será que você podia? Porque, né? Aí ele foi super bacana também. Ah, Tanto que depois ele não fazia mais, só fazia o Playboy Demais.
É Ele não fazia mais verdade, o eu não Graça sabia deles. dessa história, mas ele parou Porque mesmo ele de foi falar. muito querido, assim. Ele poderia falar, tipo, dane-se, Sim, vai atrás dos seus direitos, se mas quiser e- me processa. Mas alguma ele coisa é assim. muito gente fina. Ele foi muito legal, foi um carinha, assim, não o conheço pessoalmente, a gente falou. Hoje em dia até ele faz o pegador, ele nem faz mais Que o é Zé Gasolina. divertido demais, que é mais divertido que o Zé Gasolina. O Zildo não fez também na Rede TV, numa feira? Ah, jura? Mas a gente tem que falar desse passado dele? Vai falar. Participou também, não participou? Participei. Que era um programa, como chama esse programa? Feira do Riso. Feira do Riso. Por que você tá envergonhado de falar da Feira do Riso? Era muito bom. Programa bem legal. Bem legal. O personagem era bom. Sempre bom foi bom, personagem. cabia em qualquer lugar. Não sei. Lá era tão... E a tia já passou saia justa lá nas gravações? Já. Conte. Você perguntou, eu lembrei de uma, assim, que me veio, que foi muito punk. Vai. Com o Genival Lacerda, finado Genival Que Lacerda. Deus o tenha. Ele foi fazer lá o Mulheres, e eu tava de tia. Aí a produtora falava assim, vai lá dançar com ele. Eu ia perto, ele fazia assim pra mim, sai daqui. Não queria. Me expulsou várias vezes. Eu falei, gente, ele não quer. Ele não quer dançar comigo. O negócio dele é uma travesti velha. Não sei uma novinha. Ele quer Não uma foi com a minha novinha. cara. Não foi com a minha cara, gente. Não, vai lá, vai ficar engraçado. Eu ia lá, não sei o que, ô, Genivaldo. E ele- Sai daqui. Me expulsou. Nossa, mas e aí depois você não Eu fiquei conversou de com ele? boa. Não falei não. Respeitou. Eu respeitei, lógico. Sim. De repente ele não queria fazer, né, uma coisa junto. Ele tá de olho na botija. E foi bem nessa hora. Ele tá de olho. Foi nessa. Ela vendeu rádio, né? Aí eu entrava, ele, sai daqui. Eu não vendi o rádio, se ferrei. Aí saía, né? E a galera... Como foi a entrada da tia no Mulheres? Teve a saída Da mama. Da mama, né? Então... Eles fizeram com um teste com mais alguém ou não? Ou quem te indicou? Como que foi isso? Assim? Então, na verdade foi o seguinte. Eu tava no Multishow, na época, fazendo um programa chamado A Grande Farsa. Com o Wellington Muniz, que é o Ceará. Não é o Matheus Ceará, é o Ceará, que era do Pânico. Tá. E eu fiz teste para entrar nesse programa. E é muito louco, até hoje eu brinco que o Paulo Vieira fez teste também. O Paulo Vieira e o Rafael Portugal. E eles não passaram e eu não. Que sorte, né? Que eu dei. Porque eu virei eu e eles, né? Coitados deles. Né? Ninguém sabe quem eles são, né? Mas enfim, eu fiz A Grande Farsa, que era esse programa do Ceará. Obrigado. E que era um elenco e tal. E a ideia era que eles falam de gente, né? Atores que faziam personagens e criações, né? E aí tiveram vários testes, assim, eu fui passando. Até a hora que, enfim, eu entrei, né? Fui escolhido no elenco. É porque, era assim, teste com 200, 300 imagina. atores. Todo mundo quer, né? Era uma coisa dessa. impressionante. Tanto que os meninos, o Paulo e o Rafael, vieram do Rio pra fazer teste e tal. Tava um buchicho, assim, desse A Grande Farsa, porque depois de 17 anos o Ceará sai do Pânico, vai ter um programa dele no Multishow, nananana. Enfim, era a direção do Márcio Trigo, que era diretor também dos Caras de Pau e, enfim, de outros projetos lá na Globo, né? Enfim, passei. Tá. Passei. Aí eu comecei a fazer a tia no piloto. Né? Eu entrava assim, mas assim, ele falou, faz o que você quiser. Eu falei, beleza. Porque, é louco, porque eu de tia... Eu acho que eu de Guilherme até falo bem, assim, sou engraçadinho. Mas eu de tia, eu vou, cara, você incorpora, sem medo. tia. Incorporo. Eu vou sem medo. Aí eu entrava e falava, Wellington, eu chamava de Ceará, Wellington, ele, oi tia, eu queria perguntar, e a Mirella tá bem? Não, tá bem, tia, tá lá em casa. E a Nenê, tá bem? Tá bem. Ah, tá bom. Aí eu saía, aí ele continuava o programa. Você interrompia ele, eu fazia umas pílulas. Demais. Wellington! Oi, tia, onde é o banheiro, bem? Tô com uma cistite. Tia, não sei, tia, eu tô trabalhando, tia. Não, e tinha plateia. Cara, minha terceira entrada de tia, o povo já, tia. Olha. Aí eu fui chamado na salinha. Não apareça tanto. Ah, é? Isso é. Você tirou o brilho do principal. Aí eu fui pra Deu ruim. salinha. Vai pra salinha de castigo. Aí fui pra salinha, aí não podia mais fazer a tia.
Aí eu falei, não, tudo bem e tal, mas continua aqui. Não, continua empregado. Eu falei, graças a Deus, né? Graças a Deus. Né? Graças a Deus. Vou ganhar meu dinheirinho. Aí, porque aí mudou todo o contexto do programa também, porque ele fazia todos os personagens dele e a gente fazia mais ponta, assim, pra ele. Né? Sim, sim. Personagens criados pelos roteiristas, não eram personagens nossos. Tá. Aí o Márcio Trigo falou pra mim, monta um canal no YouTube. Aí eu montei o Garrando Amizade, que era um programa de entrevista, né, que eu fazia de tia, né, que, enfim. E aí eu levei amigos lá, fui entrevistando, né, a Nani, sei lá, o Luke, o Mencio, não sei o que, né. Aí a Flávia Fusco, que era a minha assessora de imprensa, falou, Gui, eu consegui pra você ir lá na Gazeta pra falar do canal. Aí eu falei, beleza, tal. Aí eu cheguei lá na Gazeta, tal, tava a Mama e a Kátia. Aí o diretor, que era o Ocimar de Castro, falou pra mim, você vai entrar, já combinei com a Mama, você é tipo uma vizinha da Mama. Eu falei, beleza, tal. Aí entrei. Oi, Mama, tá bom? Oi, Carla. Já comecei a trocar os nomes. A Kátia eu sempre chamei de Carla. Adoro. Oi, Carla, quem é você? Aquela vozinha da Kátia. Quem é você? Eu falei, sou a tia. Aí a Mama falou, minha vizinha, aquela Kátia que eu te falo, que tem problema. Doida. Aí, aí comecei a falar aquelas coisas que eu falo até hoje. Ai, tô feliz de estar aqui no Canal 11, que maravilha. Ai, tá frio, né? Pegou a japona, bem, não sei o quê. A Kátia começou a rir, a Mama também. Então, eu não entrei no lugar da Mama. Eu fiz 6 meses ainda com a Mama. Participação juntos. Junto. Eu criei junto com a Mama, na verdade. Eu criei, ela fazia comigo, o Véia News, que era um jornal que a gente fazia, os dois numa bancada assim, né? No caso as duas, perdão, na bancada, e a gente falava de coisas assim, Margarida morreu, a dona Margarida, 62, não, a Margarida da dona Ofélia, lagou demais, morreu a planta, gente. Aí apareceu a planta toda ferrada, era tudo em cima do condomínio delas, era a fofoca do condomínio. Que legal. E aí eu fiquei 6 meses sem ganhar nada, porque... Nisso, a Gazeta também foi muito, assim, muito sincera. Eles falaram, você quer vir? Você faz. Você faz, você fala do teu canal, você fala do arroba, você fala, mas dinheiro a gente não tem. Eu falei, não, beleza. No 6º mês, eu tava conversando para conseguir uma grana. Sim. Foi quando veio o convite da Mama para ir pro Fofocalizando. No SBT. Fofocando. Que eu não lembro, que tinha um outro nome, né? Era Fofocando, acho. Uma coisa assim, né? Que tinha o Homem do Saco. Isso. Enfim. Aí ela acabou aceitando, até onde eu sei. Que era ela, o Leão, Sim. né? Isso, Décio Pitinini, a Mara. Depois trocou vários, né? Foi trocando. Foi trocando. E aí ela foi, aí eu fiquei. Mas foi assim, muito louco, porque eu cheguei, falaram assim pra mim, a Mama não tá mais, faz a fofoca. Porque eu não fazia fofoca. Eu comentava. E sempre comentários, assim, absurdos. Por isso que era muito engraçado, porque eu não tinha que fazer com veracidade, entendeu? Então eu falava assim, sei lá, o Zé Felipe tá brigando com o Evaristo. Que Evaristo? Arns? Né? O bispo? Não, tinha o Costa. Que Costa? Eduardo? Não, sabe assim, era essa brincadeira. Só que aí, de repente, tive que começar a fazer fofoca mesmo. Só que eu sempre fiz a fofoca na brincadeira e tal. E aí eles me chamaram na salinha, mas aí de uma maneira positiva, queremos te contratar e tal. Aí eu fiquei. Aí eu fui contratado, Porque eu nunca, assim, pelo meu perfil, isso eu digo pra vocês que é uma questão ética minha. Se eles tivessem chegado pra mim e dito assim, Gui, você substituir. a gente vai tirar a Mama, você vai ficar... Eu não teria aceito. E eu deu, me conheço, sabe? E deu uma treta com uma apresentadora lá? Você começou com a Kátia. Vou chegar aí. Você começou Quero com a saber. Kátia. Você começou com a Kátia. Comecei com a Ficou Kátia. quantos anos? Com a Kátia, fiquei 2, porque ela foi pra Bandeirantes. Ela foi pra Band. Aí já entrou a Regina. Entrou a Regina. Então, com a Com Regina... a entrada da Regina, Mudou. mudou. Porque, assim, é outro perfil. Sim. Né? Uma outra apresentadora, ela tinha uma coisa mais... Ela tem, né? Uma coisa mais jornalística, mais... Né? Hoje em dia até que ela tá mais solta, mas no início... E infelizmente, a gente teve, assim, um começo muito legal. Só que no meio dessa aventura, né? Dessas atividades, a gente teve um problema de uma fofoca que foi plantada ali. Interna ali? Interna, cara. Maldade de... Sabe aquelas coisas assim? Quero destruir. Não sabe aquelas coisas assim, por exemplo, vocês estão trabalhando juntos. De repente, sei lá, o Rosinha sai aqui e fala pra ele, puta, aquele dia a Mi falou tal coisa, não tô legal com aquilo, vou conversar com ela. Não sei porque ela fez isso. Mas você fala meio exaltado. Aí você vai e conversa com a Mi, fala, Mi, aconteceu isso, isso e isso. Ela, não, Rosinha, vamos fazer assim. E ok. Só que ele, no caso, chegou
pra ela, falou assim, nossa, você precisa ver como o Rosinha veio falar comigo, falou isso de você. Botou lenha na fogueira. Botou lenha e falou coisa a mais, entendeu? E aí, por ele ter uma relação muito estreita com a Regina, lógico, ela não ouvindo me conhecia, ele. acabou ouvindo ele, acreditando nessa pessoa e tal. E aí a gente ficou muito estremecido na época, muito. E aí foi uma guerra, assim, de climão. É ruim, né? Foi meio uma Patrícia Mas Poeta, mas uma você Nossa Soares, saiu? entendeu? Ave E Maria. demorou muito isso? Pra dar aliviar, Nossa, assim? várias, foi uma novela, né? Porque aí eu fiquei um tempo, aí me puseram no Revista da Cidade, que era o outro programa, né? Aí as velhinhas começaram a ripar muito ela, você tirou a tia, sua cobra, não sei o quê, né? Teve todo esse você movimento tem o seu público. do povo do INSS, enfim. Aí... As fãs, né? As colegas de trabalho. Os colegas de chapa, enfim. Né? Aí a diretora artística falou, eu preciso que você volte para Mulheres e tal. Aí eu acabei voltando. Aí eu acabei não voltando. Falei, não volto. Aí eu peguei e saí. Aí eu fiquei um mês fora. Aí nesse um mês o presidente da fundação me ligou, falou, preciso que você volte. Teve uma puta conversa comigo. E aí eu acabei voltando. E assim, algumas pessoas acham assim, não, você voltou, né? Porque você acabou barganhando, voltou ganhando muito mais. Não, voltei ganhando a mesma coisa. Eu não sei isso, sabe? Vou voltar, mas quero ganhar o triplo. Não adianta. Não é meu. Sim. Acabei indo, e aí hoje em dia, graças a Deus, a gente tem uma relação super boa. Que eu bom. e a Regina. Esses dias mesmo, teve aquele rapaz lá meio ruim, o tal do Arley Santana. Ele foi lá com os bonecos. Que belezinha. Foi lá, e aí eu peguei uma das bonecas dele e comecei a brincar e fazer, que era uma bonequinha lá. Ele falou que foi demais. E a Regina chorava de ir. Então, assim, a gente tem hoje em dia uma boa relação, assim, sabe? Lógico, eu acho que, não sei, né? Espero que não, né? Acho que não ficou nenhuma rusga, assim, né? Ou, como diria a tia, nenhuma rugas. Mas... Hoje em dia a gente se entende bem. Como diz a minha mãe, nada como um dia após o outro e uma noite no meio. Verdade. Verdade. E nada assim, como também a poeira baixar e um entender o outro. Esfriar a cabeça. Justamente. Então, assim, eu posso dizer que, fora colegas, trabalho, nós somos amigos, porque fiz uma cirurgia há pouco tempo atrás, ela me mandou recado para saber como eu tava. Que bom. Sabe, poderia ser uma coisa assim, ela não precisava fazer isso, né? Então, assim, foi uma época muito turbulenta, mas que passou. E mas foi muito até doída, fortaleceu. muito doída. Tanto para um quanto para o outro. Acho que os dois sofreram muito, sabe, nessa época. Mas... Página virada, Milene! Mas tem uma fofoca quente pra contar pra nós? Quente, assim? Ai, deixa eu ver. Adoro, eu adoro fofoca. Ou alguma que não pode contar também, né? Melhor essas ainda. não pode contar, dá um problema depois dessas, dá um problema. Ai, mas... Então... Tem muita fofoca ali, né? Porque eu faço a tia, né? Enfim, a fofoqueira e tal. Você faz parte hoje da fofoca da emissora também. E você faz como tia? Faço como tia. Fofoca. Eu faço tudo como tia. Na verdade, agora a gente tá com uma nova direção lá da Rosíris, que ela veio do Revista, porque outro diretor saiu. E é uma coisa que eu venho pedindo há um tempo ali na emissora, que eu não quero mais fazer só a tia. Eu queria poder fazer outro personagem ou como Guilherme algumas coisas, porque tem aquilo que você falou brincando, que queria te conhecer de cara limpa. Sim. As senhorinhas, ou enfim, o público, né, que tem senhores também, muitas vezes eles querem que eu vá, eles queriam saber quem é esse sobrinho. Porque vira e mexe a gente fala, o sobrinho da tia, nossa. Quem é esse, né? A gente fala ali assim, a Regina perguntou, tia, e o sobrinho fez não sei o quê? Serlina, você precisa ver, esse final de semana ele saiu lá com o Mike, cachorrinho dele, e aconteceu isso. Então já existe no imaginário essa história, quem é esse sobrinho? Vou apresentá-lo, sim. né? Entendeu? Então vamos trazer. Só que assim, ainda tem uma resistência por conta da mama. Por quê? Porque a mama era aquela coisa assim, quem é a mama? É homem ou mulher? Não sei o quê, não. E eles ainda têm um pouco esse pensamento. Mas comigo não existe isso, porque as pessoas sabem que é um ator, casado, pai de filhas, que, enfim, que faz uma personagem feminina. Então, elas sabem disso, claro, entendeu? Sabe. E é muito engraçado que às vezes elas vêm na peça, né? Elas falam, tia, eu trouxe aqui um presente pra você e um pro seu sobrinho. Pisca assim, sabe? Tipo, eu sei que você é menino. Eu sei que ele tá aí. Entendeu? Mas, cara, e elas não saem, Vou contar uma coisa pra vocês. Quando eu fiz a Tia um show,
que eu bolei a peça em uma semana. Eu falei assim, cara, vou fazer a tia. Isso. É um programa de auditório. A tia é um monólogo? É um monólogo. É um programa de auditório que eu leio carta, eu danço, eu faço merchan, enfim. Só que tudo do jeito da tia. Tá. E aí no final eu falo assim, turma, eu quero agradecer a presença de todos vocês, né? Uma plateia tão legal, tão bacanuda, mas preciso agradecer a ele, que sem ele nada disso seria possível. Com vocês, meu sobrinho, Guilherme Uzeda. E tirava a peruca. Olha. Rosinha, ela sozinha assim. Ah. Que pena. Saía do lúdico. Sabe aquela coisa que você vê o Papai Noel de barba baixada tomando uísque? É meio isso, entendeu? E aí foi louco. Aí eu vi que eu não podia fazer isso. Mas falar do sobrinho e estar de sobrinho, tudo outra bem. coisa, não desmascarar na frente. Sim, Justamente. Eu me lembrei, porque eu sou muito fã do Bob Esponja, né? Eu lembrei uma vez no Teleton que foi o Bob Esponja, e aí me chamaram pra dublar, porque como ele não fala, eu que ia fazer o apelo ao Teleton em nome do Bob Esponja. Só que aí, a pessoa que tava dentro... E eu quando eu vejo Bob Esponja, eu acho que é o Bob Esponja. E a pessoa que tava lá dentro começou a conversar comigo com voz de menina. Eu fiquei tão triste, arrasada. Eu não queria nem entrar no palco. Eu fiquei arrasada. Eu falei, não, para de falar. Acredito, Quebrou o encanto. Quebrou o encanto, Uma criança é assim, né? E talvez isso que eles tenham medo, agora fazendo, né, a ponte, pensando... Talvez a Gazeta tenha medo disso, de quebrar o encanto da tia, né? De aparecer de cara limpa. Mas, ultimamente, eu tenho feito umas esquetes para umas pautas, depende de médicos, sei lá, coisas diets. Aí eu faço, né, de cara limpa, tomando alguma coisa, brincando. Então, assim... Porque eu acho que é importante pro ator também mostrar a cara, né? Sim. Acho que, lógico, tem uma coisa de ego, né? Não vou ser hipócrita, dizer... Putz, eu fui num baile da saudade outro dia de tia, tinha 800 velhinhas. Cara, elas quase me mataram. Se eu vou de Guilherme, eu sou em tchum. Passa batido. Passa batido, entendeu? Então tem um pouco isso. Que na época da praça eu vivi e era muito legal. Porque eu fazia o Zildo, né, com a peruca, não sei o quê, mas era o rosto. Então, muitas chegavam assim, eu dou tanta risada com você, meu marido estava internado e não sei o quê. Então, essas histórias... É bom demais. É bom demais você ouvir, é gratificante. Entendeu? Gratificante, é isso. Não é a coisa do ego só de, quero tirar foto. Não é isso, é você ouvir que de repente você está fazendo bem. Fazendo bem, levando alegria. Entende? Que é a coisa da missão que a gente estava falando no início, né? Do psicólogo, do ator. Então, hoje, né, eu tenho uma missão que, de repente, como psicólogo, eu também poderia alcançar, que é levar o bem, ou fazer a pessoa melhorar, enfim, se compreender e tal. Mas como ator, eu faço isso, né? Eu faço o bem, né? Mas de outra forma, né? Rindo. Mas ele não contou a fofoca. Não contei. Eu vou contar uma fofoca, então. Por favor. Posso contar uma fofoca interna? Não, a gente mas vocês querem não conta depois pra ninguém. fofoca mesmo? Assim? Uma pode ser interna. Não, uma interna. O Luke, quando a gente fazia o Terça Insana, ele falava assim pra mim, que a gente se chama de Chimpa. Não sei por que pintou esse apelido, ele falou, Chimpa, eu chamo de Chimpa também. Ele, Chimpa, meu sonho é fazer uma pessoa mijar de rir. Eu falei, é mesmo, é. Aí outro dia, eu tava fazendo a tia no teatro, aí eu faço foto com todas elas depois, no final e tal. E aí eu fiz uma sessão, deu 500 pessoas, aí lotou. Aí ficaram mais 300 de fora. Aí eu falei, olha, eu vou fazer uma segunda sessão, então não vou poder fazer foto com vocês. Se vocês quiserem esperar, depois eu faço. Pra não atrasar, né? Pra não atrasar. Enfim, ficaram todas. Aí elas começaram a reclamar e teve uma que falou assim pra mim, tia, você tem que fazer fila preferencial. Eu falei, só se eu fizer as que tá morrendo e as que não tá, né, bem? Preferencial pra quem? Meu, uma com a sonda, outra com andador. A outra, entendeu? Aí uma chegou, me abraçou, eu falei, ai, tia, você é linda, ai, obrigado. Adorei, obrigado. Nossa, como é legal, ai, obrigado. Ela falou, ai, me mijei inteira. Eu, oi? Lembrou do... Aí eu olhei pra ela tava com a calça cheia de xixi. De verdade? De verdade. Aí lembrei do Luke. Aí peguei Você não fez, mas eu fiz. Liguei e falei isso pra ele. Demais. Falei, Luke, você não acredita, mano. Você lembra que a gente aquela história de fazer alguém mijar de rir? Eu consegui. Aí ele falou assim, mas não vale, o teu público tem incontinência urinária. Eu falei, puta, é verdade, né? A minha mãe já operou também da bexiga caída, tadinha. Ah, é? Agora ela não Tá chegando no final, é isso? Agora é a hora da abacaxi.
Abacaxi. Agora é a pergunta abacaxi. Tá. Nós temos Se 3 prepara. bexigas. Tá. Dentro de cada uma tem uma pergunta. Uma é leve, outra é moderada. E outra apimentada. É. É a sorte, a é gente sua. não Você sabe. escolhe uma bexiga, a gente estoura e a pergunta que tiver dentro é a sua. Que legal. Qual Uma é leve, outra é moderada e outra é... Mas eu não sei qual. Mas não sabe qual. Não, eu vou então na laranjinha pra combinar com vocês. Laranjinha, hoje é dia do laranja. Hoje é dia do laranja. Chique, nós estamos chique. Já que eu não vim de laranja, eu... É. Fica de olho, porque às vezes some esse papelzinho Tá. e pula. Ai. Eita! Aqui. Ficou. Será Você que é tem moderada? medo de explosão também? Eu tenho um pouco. A mim não gosta que eu estoure bexiga. Eu tenho um pouco. Eu também tinha, perdi o medo aqui. É? Ela não estoura, alguém tem que estourar. Vai. Nossa! Ela é um pouquinho apimentada. É apimentada? Pimentada essa. É. Ai, eu não vou falar, não. Eu respondo. Vamos lá. É pra responder com o Guilherme. Tá, mas vai pro ar depois? Vai editar? Aqui não corta nada. Você tem alguma fantasia sexual a ser realizada ainda? Ai, eu vou sair com a tia. Como o Guilherme foi o melhor. Ai, não, acho que não. Que louco, né? Nunca pensei nisso. Você sabe que tem pessoas que não têm mesmo, né? É que chato, né? Falar não, acho que não, né? Numa pergunta, porque é legal desenvolver a resposta, né? Não, mas se não tem... Mas uma fantasia sexual, assim... Cara, é muito louco, assim, porque eu sou muito bem resolvido sexualmente, né? Eu acho que o fato de fazer a tia gera uma polêmica assim, mas ele é viado. É gay, né? É gay, né? Tem uns caras que vão lá na TV que às vezes me olham assim, né? Que não podem cumprimentar, né? Tem um povo que olha assim, que eu falo, gente, que medo é esse, né? De um homem vestido de mulher, né? Mas assim, cara, assim, sexualmente falando, eu sou muito bem resolvido e acho que do jeito que eu transo, que as coisas acontecem, já tá tudo ok. E a tia? Conseguindo ainda tá bom. E a Acabei tia? de fazer vasectomia. A tia, acho que A deve minha ter trompa. fantasia. Agora, a tia já recebeu alguma cantada diferente assim? Mano, já. Vou te falar aqui já, Rosinha. Como? Uma vez eu fui fazer uma externa com um rapaz até que é muito interessante a história dele. Ele foi até lá no Danilo Gentili. Ele é cadeirante? Não, eu não sei o que. Eu sei que ele não enfim, ele não. Ai, como é que eu vou falar isso? Não usa a perna? Não Como tem que um fala? movimento, né? Mas ele usa assim. Tá. A parte superior. Só que ele é um cara campeão de alguma coisa, de cavalo. Ele é um figura. Ele é um cara assim, já caiu raio 2 vezes nele, não morreu. Uau! E aí eu fui entrevistá-lo em São Bernardo, num sítio. E ele é um querido, esqueci o nome dele. Ele anda a cavalo, assim, super bem, sem problema nenhum, um querido. E aí tinha um senhor no sítio. Aí ele falou, tudo bem? Tudo bem. A senhora quer ver aqui o galinheiro e tal? Eu falei, vamos lá, né? Eu falei, bom, o lúdico, não vou tirar a peruca, né? Vai que ele é fã e tal. Aí ele começou, não, ali é o peru, não sei o quê, não sei o quê. Esse é o meu peru. E aí ele começou assim, a senhora é casada e tal? Eu falei, não sou assim. Ele, então, aí você vem sempre, não quer ficar aqui hoje, passar a noite? Cara, o velho começou a me cantar. E os câmeras choravam de rir. Eu já cansei de levar cantada. Mas aí você, depois? Não, eu falei, Você deixa eu te explicar, eu sou um ator. Eu tirei, mostrei ele. Aí ele ficou meio assim, Aí ele surpreso. chorou. Porque tem gente até hoje que acha que eu sou a tia. Que a tia é a tia. Que é a tia. Que a tia é a tia. Tem a mãe de uma amiga minha, toda vez ela fala assim, nossa, como a tia do seu amigo gosta dele, né? Toda vez ela fala dele. Olha. Aí a Adri falava, não, mãe, mas é ele fazendo. Ele. Não, é uma velha, é uma senhora, que é ele. Teve uma atriz que foi lá, puta, como ela chama? Nossa, assim, uma atriz da Globo, das antigas, esqueci o nome dela agora. Rosa Maria Murtinho. Murtinho. A Rosa Maria Murtinho. Ela foi lá numa entrevista, sentou ali, a Regina aqui no sofá, alguém lá na cadeira, eu aqui. E ela chegou, sentou e a gente já começou. Tudo bem, não sei o quê, fiz de tia. Acabou, saí ali. Ela sentou, eu falei, Rosa Maria, queria te agradecer. Ela já me olhou assim. Assustou. Que voz é essa? Aí eu falei, não, eu sou o Guilherme. Como Guilherme? Não, é a tia. Você é um ator? Cadê a tia? Eu falei, sou.
Eu jurava que era uma senhora. Olha. Parabéns. Você vê Mas como foi um elogio. Você vê como você faz bem a personagem. De um tamanho, assim, que eu falei, gente, que louco, né? Sinal que tá dando certo. Não é? Sinal que eu faço direitinho. Direitinho. certeza. O que você olhou pra ela? Presente. Já? Vou pegar o presente. Tem um Ah! presente é presente. lembrancinha. Ah, que belezinha. A gente tem uma Obrigado, lembrancinha obrigado. que é Pô, que legal. a nossa caneca Que pavorosa. legal. Queria falar uma coisa pra vocês. Os dois são unanimidade. Eu falei pra mim fora do ar, quero falar aqui agora. Porque tanto você, Rosinha, Daniel, tanto você, Milene, pra quem eu falei assim, eu vou hoje lá no podcast deles, cara, não teve uma pessoa que não tenha dito, puta, que legal que eles são. Que bom, é nóis, Queiroz. Parabéns pra vocês. Duas laranjinhas. Porque é muito legal isso, né, Isso é meu? bacana. Porque, só pra finalizar, não quero cortar o tempo. Pode falar, elogio. Mas é assim, sempre na bem- nossa área, né, é tão legal a gente poder se ajudar, né, cara? Porque tem É. tanto, perdoa a palavra, tanto filho da puta, né? Assim, Infelizmente, Não é? né? Uhum. e que, assim, é sempre bom a gente estar do lado de pessoas legais, então... Tem espaço muito para feliz. todo mundo, tem céu para todos. Eu até me honro de estar trabalhando com a Mi, porque quando veio o convite, ela aceitou de primeira, eu também aceitei, e eu acho que a gente, nesse pouco tempo que a gente está junto, a gente está se completando Que de uma legal. forma bacana, né? Sim. Ela com a experiência dela, com os números dela, eu com a minha história. Então é um complemento. As pessoas precisam entender isso, que o lance não é querer prejudicar o próximo, e sim se unir. Né? Quanto verdade. mais unido Somar. você for, e assim, as pessoas precisam Todos ganham, entender né? que o universo é formado por todo mundo. Eu estou ligado a ela, como a ele, nós estamos ligados de uma forma ou de outra. Então, o que eu faço aqui vai interferir lá na frente. As pessoas precisam aprenderem a isso. Né? Verdade. Então, a gente fica feliz de ouvir eu fico Muito feliz. obrigada, E vocês viu? têm uma Adoramos. coisa, né, que ela não conhecia, né, o Rosinha, a tia já até entrevistou. Já. Né? Foi uma entrevista bem legal. Bacana. Mas, e ela tem uma coisa que você tem também, que é carisma, né? Isso não se aprende, né, cara? Ou você tem ou você não tem, né? E não adianta, né? Você pode fazer o curso que for, ser filha de quem for, né? O filho, enfim. Se você não tem Nasce esse negócio com- que chama carisma, não vai pra frente. Né? E nós É isso. somos... Tá, E com essa missão, essa mensagem de vida. terminamos. Adorei. E nós temos um compromisso com ajudar as pessoas, com a sociedade, a gente se preocupa com o próximo, na verdade, né? Então, quem que é a nossa instituição hoje, que a gente sempre anuncia uma instituição aqui para que as pessoas possam ajudar da sua forma, que né? legal. Ou com doações, ou com voluntariado, ou de qualquer forma que seja. Hoje vai ser o Centro de Defesa da Criança e do Adolescente, Ives de Roussan, é isso? SEDECA. Fica lá na Bahia, mas tem atendimento nacional, atua na proteção de crianças e adolescentes em situações como violências sexuais, crimes de homicídio, violência física, violação dos direitos, entre outras. Então é só você entrar lá no site sedeca.org.br. Vai estar escrito aqui, né? Tem tanta instituição que ajuda a população, né? verdade. Que ajuda a sociedade. Então, colaborem do jeito que vocês puderem, né? Zeda, foi um prazer ter querido. você aqui. Obrigada, Quando Gui. é bom, passa rápido, né? Nossa, Muito e foi bom. uma delícia, né? Não sei, Muito eu bom. adorei, não Eu sei Eu vocês. também adorei, Espero que viu? o pessoal em casa também Foi ótimo. adore. Volte mais vezes. Suas redes sociais. Ah, me É, segue lá. espetáculo. Seu espetáculo também, né? Boa, obrigado. Bom, se fosse a tia falando, a gente turma, me segue lá, eu tô numa Brasília Azul, vou pegar aqui a Heitor Penteado. Mas como sou eu, vou falar sério. Me sigam lá, por favor, no @guilherme.zeda. E o da tia é o @garrandoamizade. Eu tô em cartaz agora com Confusões à Italiana, lá no Teatro Moca. E a tia, em breve, volta com o espetáculo A Tia é um Show. Vai lá no Insta, que aí tem tudo lá explicando. Eu já É isso assisti, aí. é maravilhoso, magnífico, colorido. Vale a pena, viu? Muito bom. Obrigado, querido. Olha, Obrigado, estamos querida. indo, né? O Ah. meu é Daniel_Rosinha. Meu Milene Pavorou. E aqui continue curtindo a gente no podcast Pavorou de Rosinha. Até a próxima. Beijinhos, beijinhos. Fui! Pavorou. Tchau.